Eu queria falar sobre a cruz hoje. Lucas capítulo 23. Eu queria que você abrisse. O momento derradeiro da história de Jesus, na cruz, com dois ladrões. Lucas 23, versículo 39. A cena, uma cena que mudou a história da humanidade, em antes e depois dela. Porque se Jesus fosse apenas um homem, e se Jesus não tivesse morrido e ressuscitado, como diz o apóstolo Paulo, a nossa fé seria vã, não faria sentido. O que diferencia a deidade em Jesus é o fato de que ele veio, morreu, mas ressuscitou. E essa história conta as últimas palavras de Jesus antes dele vir com o corpo glorioso, ou seja, depois da ressurreição. E parece que Deus separou de forma cirúrgica esse momento. Lá está Jesus na cruz do Calvário, diante dele uma humanidade que é a tipologia de quem nós somos, que vira e mexe. Crucificamos Cristo e o colocamos na cruz, mas do lado dele, tanto do direito quanto do esquerdo, estão dois ladrões. E eu queria usá-los hoje como representação de quem somos. Versículo 39 do capítulo 23 de Lucas diz o seguinte: um dos criminosos que ali estavam, dependurados, lançava-lhe insultos: você não é Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. O outro criminoso, porém, o repreendeu dizendo: você não teme a Deus, nem mesmo estando sob a mesma sentença? Nós somos punidos justamente, pois estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas esse homem não cometeu nenhum crime. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. O Calvário, ele não foi apenas um lugar onde o Filho de Deus morreu para nos dar salvação. Não. O Calvário foi o lugar onde o céu e a terra seguraram o ar, respiraram fundo e testemunharam a esperança que brotou para toda a humanidade. O Calvário foi o palco da mais profundo amor que Deus podia ter. E ele se manifestou, se dando em amor por nós. Foi manifesto esse amor em Cristo. O próprio Filho de Deus se entrega voluntariamente para conciliar o homem e o Pai, o homem com Deus. Mas essa cena que a gente acabou de revelar, dos dois ladrões e de Cristo, e do diálogo entre os dois ladrões, revela mais do que apenas dois ladrões a respeito de um homem crucificado nos seus últimos tempos, dias de morte. Mas essa cena é a expressão máxima da revelação do coração humano e das posturas que se tomam em relação ao Cristo que está crucificado. Ali estão duas posturas. Ao lado de Jesus não havia apenas dois condenados, havia um espelho da humanidade, um espelho de quem nós somos e de como nós conseguimos enxergar a realidade de quem Deus é em Cristo ou não, ou nos fecharmos a ela. Aqueles dois homens, eles representam muito mais do que duas pessoas, representam as duas únicas possibilidades de resposta que qualquer ser humano pode dar ao Cristo crucificado. Naqueles homens, diante daquela cruz, não existe um terceiro caminho, são apenas dois caminhos. Uma posição neutra não existe, uma posição no meio não existe. Ou você está à direita, ou você está à esquerda. E não tem jeito, todos os homens em algum momento da nossa história vamos precisar decidir em que lado estamos em relação ao Cristo que está na cruz por amor. Diante do convite da crucificada, existem apenas duas respostas cabíveis, não tem jeito. E todos que estão nesse auditório, um dia vão ter que ser confrontados por ela e vão ter que se posicionar, porque o não posicionamento, inclusive, já implica em um posicionamento. Esses dois ladrões, somos todos nós, e as suas ações diante de Deus
são representadas ali, que vão definir o nosso caminho de escolher se abrir à realidade quem Deus é ou se fechar a ela. E a primeira pergunta que eu faço quando leio esse texto, e para mim fica claro, é esse assombro: por que que Deus escolheu dois ladrões para representar a nossa postura? Poderiam ser dois médicos, poderiam ser dois filantropos, ou dois advogados, ou dois cidadãos de bem. Não foi. A resposta é óbvia a isso. Qual é a resposta? É porque dois ladrões merecem a cruz. São malfeitores. Esse papo de que o ladrão bonzinho está à direita e o mauzinho está à esquerda não é uma verdade. Os dois estão ali condenados, e justamente. E quando esse ladrão, os dois ladrões espelham quem nós somos, eles nos colocam exatamente no mesmo lugar que deveríamos estar. Como está escrito, Romanos capítulo 3, versículo 10: não há um justo, nenhum sequer, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O texto bíblico é claro e assertivo a respeito de quem nós somos, e acerta os ponteiros com a realidade. A realidade é dura, mas Jesus sem rodeio expõe: o que merecemos é cruz, o que merecemos é dignamente a condenação. E a metáfora não poderia ser até mais branda do que essa. É branda porque Deus não tenta fazer de uma hipérbole aquilo que é uma realidade. O final de todo mundo é morte. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A gente não presta, a gente é tudo farinha do mesmo saco. Alguns tentam maquiar, mas no fundo o que carcome a nossa alma é a nossa inclinação ao mal. O apóstolo Paulo já falou isso: as coisas que eu não quero fazer eu faço, mas que eu quero fazer eu não faço. Então, se o evangelho por um nível nos nivela por baixo, à luz dessa afirmação, o que nos diferencia um dos outros? Porque a verdade é que um dos ladrões recebeu morte eterna, e o outro ladrão recebeu vida eterna. Se a realidade social histórica os coloca diante da cruz, que era o lugar que ele tinha que estar, por que o fechamento de um foi vida eterna e o fechamento do outro foi morte eterna? Que critérios foram aplicados? Que critérios aplicar para diferenciar esses dois homens, que são a tipologia de quem nós somos e da necessidade de escolhermos em relação ao Cristo ressurreto? O critério religioso certamente não foi, porque com certeza dois malfeitores não estariam beatamente todo domingo numa igreja, ou leriam a Torá, os profetas, todo domingo ou toda semana, ou inclusive seriam um discípulo de algum rabino. Nada disso, eram malfeitores. Então o critério religioso está fora. Talvez o critério legal, o legal muito menos, porque se eles estavam sendo condenados pela lei e de acordo com um dos ladrões justamente, como acabamos de ler, o critério legal não se aplica. Algum diria o critério moral, mas moral muito menos, porque o critério moral não crucificaria, não absolveria malfeitores. Eles estavam ali porque pessoas olharam para eles e, assim como fizeram com Jesus indignamente, o julgaram para o mal. Cruz, crucifica. Assim os dois malfeitores ao lado de Jesus também receberam essa sentença. A maioria enquadrava todos eles fora da moral, porque a moral, o que é a moral? A moral é a lei de todos. Se a lei de todos o colocava na cruz, era porque eles mereciam. Então qual é o critério usado, gente? Qual foi o critério usado para diferenciar um com o outro? A morte eterna para a vida eterna. Qual é o critério? O critério possível de separar homem de homem na história e sobretudo na eternidade é um só: é a resposta que o coração humano dá ao Cristo crucificado. A resposta dos dois foi diferente. O que nos diferencia é simplesmente a resposta que você dá ao crucificado. E aqui há dois homens ao lado de Jesus que se enquadram em todas as definições do que é ruim, em tudo. Do ponto de vista da religião, eles são enquadrados como mal. Do ponto de vista da lei, eles são enquadrados como mal.
do ponto de vista da moral, eles são enquadrados como mal, mas no entanto, não são idênticos nos olhos de Jesus. Um foi condenado, mas o outro foi salvo. E a única coisa que os separou foi a resposta pela fé que deram ao Cristo crucificado. O que vale é a reação do coração, gente. É como reagimos a Jesus. E aqui dois perfis são claramente dissociados. Qual é a relação do coração do ladrão que estava à esquerda, aquele que blasfemava? Em primeiro lugar, a reação é que ele começa questionando quem é Cristo. É isso que diz o versículo 39. Se tu és o Cristo, faz alguma coisa. No coração dele parece estar seguindo uma questão, uma contestação a respeito da identidade de Jesus. Será que ele é o Cristo? Se tu és de fato tudo aquilo que os outros disseram, se tu és, faz alguma coisa. Bom, esse é o perfil de tanta gente que quando a coisa vai mal, quando a cruz chega, quando os momentos difíceis, o lado B da história acontece, a gente se pergunta: será que Deus é Deus mesmo? O perfil desse ladrão nos coloca nesse lugar onde Deus é medido pelos seus resultados. Isso se desdobra no segundo traço do perfil desse ladrão que está à esquerda. Se em primeiro lugar ele começa a questionar quem é Cristo de fato, em segundo lugar, a segunda reação dele é tentar manipular Cristo. Versículo 39, se tu és o Cristo, faz alguma coisa, desce daí. E o pior, ele termina dizendo assim: e tira a gente daqui, e nos salva. Então vem logo, faz alguma coisa, e começa a provocar. Se tu és, então realiza algo compatível com aquilo que tu diz que és. Esse lugar e esse perfil que nos leva à condenação sempre tenta usar Deus na hora derradeira ao seu favor para conseguir algo. Se tu és Cristo, faz alguma coisa por mim, porque eu não quero quem você é, eu quero o que você pode fazer. Então faz alguma coisa por mim. Esse é o indivíduo que tenta usar a lei para quebrá-la mais uma vez em benefício próprio. E o que isso revela da espiritualidade desse indivíduo e da espiritualidade de um monte de gente aqui hoje, que infelizmente nós somos enredados nessa falsa percepção e escolhemos errado o como servir a Cristo. O que isso revela sobre a espiritualidade? Essa falsa espiritualidade é que tem gente que pensa em Deus, mas na melhor das hipóteses, como alguém que pode fazer aquilo de que eu preciso, e ponto final. Não importa o que eu faço, Ele me pode fazer sair ileso, é isso que eu quero. Deus é aquele que vem em meu favor, Deus é instrumentalizado, Deus sempre está a serviço das minhas vontades e de me livrar. Essa é a espiritualidade de uma quantidade enorme de gente que sempre projetam em Jesus um Deus que necessariamente tem que estar ao meu serviço. Se Ele é, que Ele demonstre ser. Se Ele é de verdade, Ele precisa ser manipulável por mim, e tem que dar demonstrações, e a maior demonstração que Deus então é me fazer algo. Chamaria essa espiritualidade instrumentalizada, espiritualidade utilitarista. Essa talvez seja a espiritualidade de muita gente aqui hoje. E há quem se aproxime de Cristo não para receber uma nova vida, sabe? Mas para preservar a velha, para maquiar a velha e se safar das besteiras que fazem, e descer da cruz de forma injusta. Mas essa cruz ninguém escapa, porque ela precisa ser a sentença final. E gente que quer uma salvação que alivia as consequências, mas não um Senhor que transforma o coração, sabe? É gente que quer uma salvação que Deus se torne um salvador da pátria, mas nunca do coração. É gente que quer milagre sem arrependimento. É gente que quer bênção sem a rendição. E é gente que quer milagre e prosperidade sem cruz. Não adora a Deus pela sua soberania e tenta usar Cristo como instrumento para proteger os próprios ímpios. Se de um lugar eu tenho alguém que sempre duvida de quem Deus é e sempre quer usar Deus para o seu próprio favor, do outro lado eu tenho outro perfil.
o perfil daquele outro condenado, que não é bonzinho coisa nenhuma, mas que foi diferenciado no que fez. E é isso que eu quero destacar. É diferente. Como que esse indivíduo, o ladrão da direita, alcança a sua salvação? Em primeiro lugar, ele carrega o temor de Deus no coração. Pois é isso que o texto diz, ó. Quando ele ouve seu companheiro, a repreensão dele foi assim, ó, tu nem ao mesmo temes a Deus. A gente nunca imaginaria que essas palavras sairiam da boca de um malfeitor, de um homem mau. A gente pode pensar que essas palavras de temor a Deus, elas surgem no domingo, na célula, num casa de fé. Mas para Deus, não importa o lugar, gente, não importa o passado que a pessoa tenha tido, não importa a reputação que se constrói. Naquela cruz, como diria o apóstolo Paulo, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo, não imputando aos homens as suas próprias transgressões. Se o primeiro perfil daquele que está à direita, que ganhou a vida eterna, tem temor a Deus, o segundo é que ele vê Deus em Cristo, naquele que estava ao lado. É isso que diz o texto. Ele fala assim, falando com o malfeitor da esquerda: vem cá, tu nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença. Ou seja, olha quem está do seu lado, cara. Não é um homem qualquer, não é um como nós, é o próprio Deus que está aí do seu lado. Ele é Deus encarnado. Tudo é uma questão de visão. O encontro com Deus não é um encontro com conhecimento a respeito de quem Deus é. O encontro com Jesus não é um encontro filosófico, teológico, é uma experiência encarnada. A visão imediatamente desse homem é aberta. O primeiro ladrão olha para o lado e vê lá uma sentença, e um colega que carrega essa sentença, um transgressor com uma fama messiânica, e diz: vê se dá um jeito aí, desce daí, senão o Messias me leva junto. Mas agora o outro olha para a mesma pessoa, para a mesma cena, e enxerga algo completamente diferente. Sabe, o que importa, gente, não é o cenário, o que importa não é o quanto eu posso tirar proveito disso, o que importa é o olhar. Quando o olhar transforma, quando o olhar muda, tudo, como diz o próprio Jesus, o olhar é a candeia da alma. Quando aquece dentro, tudo começa a fazer diferente. No olho dele, daquele da direita, Deus está ali encarnado na sentença humana, sendo carregado pelo próprio Cristo naquela cruz. No olho daquele homem, ele vê condenação para si, mas também vê substituição da sua condenação naquele que está do seu lado em Cristo. No olho daquele homem, ele vê a condenação sendo levada pelo próprio Deus encarnado. No olho dele, a cruz deixa de ser apenas um instrumento de morte e se torna um altar de redenção e salvação para a sua vida. Ele já não pergunta o que o ladrão da esquerda perguntaria: vem cá, o que Jesus pode fazer por mim? Não, ele pergunta assim: não é possível. Quem é ele? Ele é Deus. Ele deixa de instrumentalizar e ele se torna servo. Ele deixa de colocar debaixo do seu pé ou debaixo dos seus favores um Deus, ou seja, Deus se tornando ídolo, e ele passa a ser escravo. Senhor, lembra-te de mim. Sabe, se o primeiro procura utilidade, o segundo encontra revelação. Se o primeiro vê uma oportunidade de escapar da cruz, o segundo vê o Cordeiro de Deus carregando a sua sentença naquela cruz. Um enxerga a conveniência, o outro contempla a sua salvação. Mestre, lembra-te de mim quando entrares no seu reino. Jesus falou: só espera um pouquinho, hoje mesmo você vai estar comigo lá. Se esse ladrão da direita olha e vê em Cristo temor, vê o próprio Deus em Cristo, ele também reconhece naquele ato a pertinência da sua própria execução. É o que diz no versículo 41. Nós, na verdade, com justiça estamos aqui, porque estamos pagando o que os nossos atos merecem. Então ele é carregado pelo temor de Deus, então ele vê Deus em Cristo,
E ele vê a sentença humana sendo carregada em Jesus, mas ele também reconhece: é pertinente eu estar aqui, eu mereço cruz. É como se ele dissesse assim: eu estou pagando pelo que eu fiz, que eu mereço é morte, eu mereço condenação. Mas o extraordinário, gente, é que conquanto ele aceita essa sentença legal e justa sobre ele, ele não pensa que a sentença dos homens é um ponto final na sua história. Ele crê que para além das sentenças dos homens há um juiz acima disso tudo e de todas as coisas, que julga não pelo critério do mérito, mas pelo critério do favor imerecido. Graça! Pois pela graça sois salvos. Não é por meio de vós, é pela fé, é dom de Deus. Aleluia. Então o que acontece em seguida é uma das cenas mais bonitas do Evangelho. No horizonte da existência humana, a humanidade se arremessa na graça, mediante a fé. E aquele malfeitor diz: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o resultado? O resultado é que mais um ladrão entrou no céu. É isso mesmo que eu estou falando. Te escandaliza? Os céus estão cheios de ladrões, meretrizes. Os céus estão cheios de malfeitores, porque foi isso que Jesus falou: muitos publicanos, meretrizes e malfeitores precederiam a nós no reino de Deus. Sabe por quê? Porque todos nós somos a tipologia do ladrão na cruz. Todos nós somos malfeitores. Mas o único critério possível de separar homem de homem na eternidade é a resposta que o coração humano dá ao Cristo crucificado. E quando nós carregamos o temor de Deus, quando nós vemos Deus em Cristo, quando nós discernimos a sentença humana que foi carregada por Jesus e reconhecemos a pertinência do fato de que nós pecamos, nós merecemos realmente cruz, sabe? Quando nós percebemos isso e o nosso coração se quebranta diante de Deus, os nossos olhos se abrem à salvação e à festa no céu. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Meu filho, se você soubesse que era a única coisa que eu precisava, que você tivesse consciência de quem você era, eu quero agora te dizer: hoje mesmo você vai estar comigo lá, porque eu estou levando a sua sentença. Aleluia! Festa no céu! Mais um ladrão que chega, mais um filho pródigo que volta para casa, porque a graça é essa festa que nos alcançou em Cristo, e Cristo levou sobre si a nossa condenação. Os dois perfis. E o que a gente aprende com isso? Do que esses perfis nos servem? O que esses dois ladrões nos fazem perceber a respeito da nossa história e como ressignificar o nosso mundo? Eu queria destacar 3 coisas. Em primeiro lugar, esse texto nos ensina, e eu acho isso tão bonito, que Ele próprio, Jesus, arranca o que há de melhor em nós, mesmo na pior hora. Lá está Cristo. E os dois ladrões, era o último ponteiro, era a última virada do ponteiro na vida daqueles caras. Mas naquele momento, no apagar das luzes, aonde aquele ato, que era a vida daqueles homens, tinha sido um ato de terror, não tinha nada que prestava, Jesus olhava para aqueles caras e falava: ainda tem tempo, cara, ainda tem tempo, eu acredito, ainda tem tempo. Parece que para muita gente a única forma de baixarmos a guarda é ou não é, e discernirmos quem é Cristo, é quando nós somos esmagados pelas circunstâncias. O apóstolo Paulo mesmo falou: as coisas que eu quero fazer eu não faço, as coisas que eu quero fazer eu não faço, as coisas que eu não quero fazer, essas são as que eu faço. Miserável homem que sou. Existe uma inclinação para o mal, mas engraçado, Deus não é quem provoca o mal, mas Deus é aquele que transforma o mal em bem. Muitas vezes é o espinho na carne que a gente precisa para a guarda baixar e o evangelho entrar. E talvez seja esse o seu caso hoje. Talvez seja esse momento que você esteja passando, é a pior hora da sua história, e talvez nesse momento o Senhor te trouxe aqui para te falar algo. Eu quero dizer para você: eu estou vindo ao seu encontro hoje.
Jesus Cristo sempre vem nas tempestades da nossa vida, e Ele vem quando você diz não tem jeito mais, é quando você já jogou a toalha, é quando você já diz humanamente não tem saída, é no último furo da correia, é na última volta do ponteiro, é quando os homens dizem agora é o fim. Mas quando os homens dão um decreto, não tem mais jeito, você é um grande candidato de ser encontrado por Jesus, porque os recursos da terra se esgotam, mas os recursos do céu não, porque o homem tem limitação em seu poder, mas o nosso Deus é todo poderoso, Ele sempre vem. Eu gosto muito de uma história, já contei uma vez aqui na igreja, de Harem Mafra, um empresário muito famoso, um empresário que tinha muita condição, e um dia foi fazer uma reunião de negócio. Chega lá no hotel que está se hospedando, ele vai no banheiro, e quando chega lá, os seus colegas de trabalho estão com uma carreira de cocaína e cheirando, e eles falaram para o Halley, dá um teco, tu vai gostar. E ele cedeu aquele negócio, e ali começou um trem fantasma para a vida daquele homem. Aquele homem fica dependente, e depois a consequência disso é família arruinada. Depois de família arruinada, as finanças se derreteram, a empresa fechou, e a confusão foi generalizada, até um determinado dia que ele resolveu fazer as malas e falou para sua família assim: olha, eu vou me embora, eu vou para uma viagem, eu vou fazer uma viagem. E a viagem dele aconteceu, mas a viagem dele foi para ir para as ruas de São Paulo. Isso mesmo, ele virou mendigo, para viver debaixo de marquise, para viver mais especificamente pedindo, medicando para usar crack, cocaína, tudo quanto é tipo de droga. Ele foi se afundando, e o lugar que ele mais gostava de dormir era numa marquise de uma igreja, a primeira igreja batista de São Paulo. Ele dormia todo dia ali na marquise da primeira igreja batista de São Paulo. Até que anos passaram, a família não sabia onde ele estava, pensava que tinha morrido. Aquele homem era a igreja aqui, ele dormia aqui na marquise, e tinha uma ponte assim, que daí saía para outros lugares. Ele estava voltando para dormir na sua casa, debaixo da marquise. E quando ele estava voltando, indo contra, vinha uma mulher perigosíssima, que tinha um coque na cabeça assim. Essas mulheres do coque são perigosas demais. Meu irmão, não tema um bandido com arma, mas uma mulher do coque, quando ele fala assim, meu filho, e bota o dedinho assim, é forte. Aquela mulher, enquanto ele estava cruzando, a mulher fala assim, meu filho, olhe para mim. E aquele homem levantou o seu olhar, porque gente que perde a dignidade, perde a identidade, gente, nem olha no olho. E ele levanta o olhar para aquela mulher, e ela falou assim, meu filho, ou você volta para Jesus, ou você morre. Aquele homem desceu dali, e é impressionante. O alerta vem de Deus, mas quando o alerta vem e Deus está alertando um monte de gente aqui, tá? Essa manhã hoje. O alerta vem de Deus, mas quando o alerta vem de Deus, o escape também vem de Deus. Aquele homem desceu daquela ponte e foi para sua marquise dormir. Quando chegou lá, ele foi surpreendido, sai do carro, correndo. Uma moça mais velha, era filha dele, tinha ido em ML, tinha ido em hospital, não tinha desistido do seu pai, anos, e não desistiu do seu pai. É meu pai, ela disse. Foi em direção ao pai, abraça, fala, pai, vamos embora para casa, a gente ama você, a gente acredita que você pode ser restaurado. E ele voltou para casa, ele começou a ser cuidado, tratado 7 anos de tratamento, e lá na clínica de recuperação ele entrega a sua vida a Jesus, e Jesus restitui seu casamento, Jesus restitui as suas finanças. E a melhor parte da história é essa, sabe aquela marquise que aquele homem dormia? Décadas depois, ele virou o pastor daquela igreja. Eu quero dizer para você que não há profundo do abismo que Jesus não possa te arrancar de lá. Não há fundo do poço que não possa ser alcançado por um Cristo que chegou lá por você, no fundo do poço.
hoje Ele está vindo ao seu encontro. Sim, em primeiro lugar, Jesus nos ensina que Ele próprio nos arranca o que há de melhor em nós, mesmo na última hora, na hora mais difícil. Em segundo lugar, Jesus nos ensina que a salvação não é uma questão moral, de mérito. Não tem o que eu possa fazer para alcançar o céu, ser salvo. Mas a salvação é uma questão de graça. Essa história nos mostra que não é o que fizemos de certo ou errado na nossa vida que nos garante a vida eterna. Afinal de contas, nós estamos diante de dois malfeitores, e que todos nós aqui somos a tipologia, o reflexo, o espelho desses caras. É para isso que essa história está ali. Ou seja, a gente não merece. O apóstolo Paulo já disse isso em uma de suas cartas: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Os dois malfeitores são exemplo claro de que essa é uma realidade. Os dois indivíduos, do ponto de vista moral, do ponto de vista da lei, do ponto de vista da sua vida, histórico, todos eles estavam condenados. Mas mesmo condenados, existe uma diferença entre um e o outro, existe, e a diferença está dentro deles. E está a ação concreta em relação a quem Cristo é. O Evangelho revela que não é a moralidade, nem as leis dos homens que dão a palavra final, porque as leis dos homens operam para a morte, mas a lei de Deus opera para a graça e para a vida. Se por um lado ambos são malfeitores, por outro, a resposta de cada um ao Cristo crucificado é a mesma. Para um, ela resulta em morte, para outro, ela resulta em salvação. E qual é a diferença? Vamos olhar. A que resulta em salvação, olha o caminho do malfeitor da direita, versículo 40. Ele vira para o outro malfeitor que estava blasfemando contra Deus e fala assim: você não teme a Deus, nem mesmo estando sob a mesma sentença. Primeiro passo, ele reconhece a Deus. Segundo passo, somos punidos justamente, pois estamos recebendo o que os nossos atos merecem. O que o malfeitor reconhece aqui? Olha só, eu mereço isso aqui. Ele é Deus, mas eu mereço isso aqui. Eu mereço, porque sou pecador, sou falho. Mas o texto continua: mas este homem não cometeu crime algum, ele é santo, ele é Deus. Versículo 42 diz: então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus responde: em verdade lhe digo, hoje mesmo você estará comigo no meu reino. Romanos 10, 9 é o exemplo do que isso é. O pessoal do Ministério de Louvor já pode vir. Porque se com um coração creres que Jesus Cristo é o Senhor, e com a tua boca confessares a justiça de Deus, ou seja, Ele é Senhor, você crê, e você confessa que Ele é justo e você é pecador, e de que Deus realiza em Jesus em teu favor, você vai ser salvo. Cristo cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças, o que era contra nós, Ele a removeu pregando na cruz. Versículo 15: e depois de ter despojado os poderes e as autoridades, humilhou-os publicamente quando triunfou sobre eles na cruz. Cristo cancelou todo o nosso escrito de dívida, e agora nós podemos ter acesso ao Pai. Essa foi a última palavra de Jesus na cruz. Depois de conversar e ver os ladrões conversando, os malfeitores, Jesus olha para o Pai, primeiro olha para toda a humanidade que estava lá, e aqueles que estavam diante da abertura da realidade em relação a Jesus, e do fechamento da realidade em relação a Jesus, e da abertura da realidade em relação a quem Cristo é. Ele exclama: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Mas depois disso, ele vira para o Pai e dá a última palavra da sua vida: tetelestai, está consumado. E essa expressão tetelestai, está consumado, no grego é uma palavra que traz algumas conotações. 3
basicamente são as conotações, e todas elas estão relacionadas com a obra de Cristo na cruz. O primeiro significado de tetelestai significa quando um pai dava uma tarefa para o filho, e o filho completava a tarefa, ele chegava para o pai e falava assim: tetelestai, está consumado. Aqui, gente, o que significa isso? É o filho, Jesus, dizendo ao pai: está feito, terminei a obra que tu me confiaste para fazer, pois Jesus veio ao mundo com a missão dada pelo Pai, morrer pelos nossos pecados, para nos resgatar da morte eterna. E quando Jesus dá aquele brado na cruz, ele está dizendo para o Pai: Pai, está acabado, eu acabei de fazer a obra que tu me confiaste para fazer, morrer pelos pecados do meu povo. O segundo significado da palavra tetelestai é um significado comercial. Quando alguém comprava em prestações, ela ia pagando todo mês, e cada promissora paga tinha um carimbo que dizia tetelestai, tetelestai, está pago, tetelestai, está quitado. E quando Jesus dá aquele brado na cruz, tetelestai, ele está dizendo: Pai, eu estou quitando toda a dívida, quitando toda a dívida de todo aquele que crê em mim. Eu estou rasgando esse escrito de dívida que está contra ele e anulando. Eu estou cravando essa dívida naquela cruz, e aquele que crê em mim está quite com a lei, está quite com a sua justiça. Ele não deve mais nada. E é por isso que a Bíblia diz que já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Entenda isso, meu querido, entenda isso, minha querida. A sua dívida está paga, a sua dívida do passado, a sua dívida do presente, a sua dívida do futuro. Bendito seja o nome do Senhor. Mas também tetelestai tem um terceiro significado, é o significado imobiliário. Quando alguém comprava uma propriedade e ia pagando, antes de pagar a última prestação, quando pagava, era lavrada a escritura. E quando a escritura era lavrada dessa propriedade, a escritura recebia um carimbo. Qual era o carimbo? Tetelestai. Ou seja, gente, agora a propriedade é sua, totalmente sua, para você usar e usufruí-la dela plenamente. E o que isso significa com a salvação, gente, é que quando Jesus dá esse brado na cruz, dizendo tetelestai, está consumado, ele está falando: Pai, eu estou entregando a escritura registrada da vida eterna aos meus filhos, para todos aqueles que creem no Senhor. Você passa a ter direito e a posse da vida eterna. O céu passa a ser seu por herança. Você tem a bênção e o privilégio de ter o direito e a propriedade de vida no Senhor. Não é o que fizemos de certo ou errado na nossa vida que nos garante vida eterna. Se estamos nele, ele já pagou todo o preço da nossa condenação e recebemos salvação nele. Sabe, se não são critérios morais que nos garantem a vida, são dois malfeitores, mas é a resposta da graça e a abertura à deidade que em Cristo é. Em último lugar, Jesus traz para nós a revelação de que a fé que torna qualquer um santo diante de Deus. Efésios 2, versículo 8 diz o seguinte: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, não é do mérito, não é o que você pode fazer para que ninguém se glorie. É fé, é graça. E aí vem a pergunta, diante dos dois ladrões: e aí, o que temos no paraíso? Um ladrão ou um santo? E aí, o que a gente tem no paraíso? Um ladrão ou um santo? Não, o que vocês estão falando aí? Não tenham medo de falar. No paraíso nós temos um santo, um ladrão transformado pela graça do Deus Todo-Poderoso. Oh, aleluia! E é extraordinária essa revelação, que Jesus fala de que a fé torna qualquer um santo diante de Deus. Qualquer um santo diante de Deus. É um escândalo dizer o que eu vou dizer. No céu teremos assassinos, no céu teremos adúlteros, no céu teremos ladrões, no céu teremos pervertidos sexualmente,
No céu nós teremos caloteiros que, como o malfeitor da cruz, olharam o crucificado e o discerniram como Deus, e tiveram plena convicção da sua natureza caída, e foram a Cristo, o único consumador da nossa fé, com um pedido: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Os olhos se abrem, o céu é aberto, a salvação chegou, e lá se vai o bandido, lá se vai o adúltero, lá se vai o assassino, mas todos eles lavados pelo sangue do Cordeiro de Deus. Tetelestai, está pago, a dívida foi rasgada, o céu é garantido por herança. O bandido virou santo, virou-se Senhor. O homem de fama duvidosa virou santo, virou-se Senhor. E a adúltera virou santa, santinha, santinha, santinha. Porque não são os atributos morais, o que a gente pode fazer, que determinam isso, mas é o Cristo que foi discernido como Deus, e o Senhor que pode perdoar todo o pecado. Isaías 53. Certamente Cristo tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo nós o considerávamos castigo por Deus, atingido por Deus e afligido. Ele porém foi transpassado por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós recebemos tetelestai, está pago, nós fomos curados. O apóstolo Paulo remenda: a morte não pôde detê-lo. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu poder de agir? O aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória, por nosso intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. A fé torna qualquer pecador novo de novo pelo sangue de Cordeiro, que nos tira o pecado e nos dá nova vida nele. Eu queria que você agora se deixasse abrir os olhos, se iluminasse pela realidade do Evangelho. A realidade do Evangelho, gente, é um negócio doido demais. Porque não importa o seu passado, não importa as suas escolhas, não importa a sua genealogia, quando Cristo entra e a gente na cruz está, e a gente discerne, Ele é Deus, Ele mesmo te faz o convite: me entrega, hoje mesmo você vai estar comigo. Eu queria que você fizesse dessa canção uma revelação de abertura de quem Cristo é para você. Nós vamos cantar. Deixe o Senhor ministrar no seu coração. Abri minha Bíblia em João 20 e me deparei com Maria Madalena chorando junto ao túmulo do rei. Ela levanta sua cabeça, enxugando suas lágrimas, seus olhos ela abriu. Aonde está o corpo do mestre? 2 anjos Maria viu e lhe perguntaram: Maria, por que choras? E ela respondeu: é que ali estava o corpo do meu menino Jesus, mas o corpo dele desapareceu. O corpo dele não está mais lá. Então Maria se volta para trás, creio eu que já disposta a ir embora. E é quando o Messias aparece e lhe pergunta: Maria, por que choras? Maria, por que me busca? Maria, faça-me um favor, não me procure entre os mortos, porque vivo eu estou.
como foi. Aos discípulos ela correu. Chegando lá, ela disse assim: senta todo mundo aí, porque eu vou contar o que aconteceu. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Diga! Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou. Ele venceu pra sempre. Grita isso! Pra sempre exaltado pra sempre adorado pra sempre ele vive, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande. Com autoridade pergunte: ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou. Aleluia! A pergunta é essa: está Cristo crucificado? Do lado tem um, sou eu e você. Do outro lado tem um, sou eu e você. A pergunta é: qual é a resposta que você vai dar para Cristo hoje? Se é com a tua boca confessares que Cristo é o Senhor e crer no seu coração, você vai ser salvo. Tudo muda, gente. Tá lá o bandido entrando no céu. Tá lá o cara que fez errado entrando no céu. A graça do Senhor faz tudo novo e ela quer construir tudo de novo. A mensagem da cruz. Você quer começar uma vida nova com Jesus hoje, essa manhã? Quer? Se você quer começar colocando Ele no centro, reconhecendo: Mestre, lembra de mim, faz tudo novo. Você quer? Então feche seus olhos nesse momento. Repita essa oração comigo no seu coração. Diga assim: Senhor Jesus, sou falha. Senhor Jesus, entra no meu coração, muda a minha vida, Senhor. Eu me entrego a Ti. Eu sou Teu. Eu sou Teu, Senhor. Muda a minha história. E assim eu oro, no nome de Jesus. Amém. Você continua de olho fechado, de cabeça baixada. Você orou comigo? Se você orou, levanta a sua mão lá em cima agora. Se você orou comigo, Deus abençoe. Mais alguém orou comigo aqui? Deus abençoe. Mais alguém orou comigo aqui hoje? Deus te abençoe. Mais alguém? Deus abençoe. Levanta lá no alto, só para eu ver. Isso, Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Mais alguém? Deus te abençoe. Eu estou vendo você. Deus te abençoe. Eu estou vendo você. Mais alguém aqui dizendo sim para Jesus hoje? Lá em cima na galeria eu não vi. Alguém orou comigo? Levanta sua mão. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Mais alguém? Mais alguém aqui embaixo, debaixo da galeria? Levanta sua mão se você orou comigo. Que Deus seja louvado. Quantos estão afastados do Evangelho aqui hoje, mas hoje estão voltando para os caminhos de Jesus? Levanta a sua mão, dizendo: eu estou voltando, Jesus, eu estou voltando. Tem alguém aqui nesse caso? Debaixo da galeria tem alguém? Lá em cima da galeria, levanta sua mão, onde você estiver. Glória a Deus.
Todos que levantaram suas mãos, levantem lá no alto agora. Todos que levantaram suas mãos. Isso. Vou pedir para quem está do lado aí, dá um abraço nessa pessoa, por favor. Isso. Todos que levantaram suas mãos. Que manhã maravilhosa da sua presença, Senhor. Obrigado. Estenda sua mão para alguma dessas mãos levantadas. Vamos estender, vamos abençoar esse povo. Senhor Jesus, disseram sim para o Senhor, são teus servos. A gente dedica os teus servos a ti. E a gente te pede, Senhor, ajuda-nos como igreja a dar raiz para esse povo, que eles cresçam, Senhor. Que eles cresçam, Senhor, em conhecimento de ti. Ajuda-nos, Senhor, a sempre ser a resposta de ressurreição para os teus servos. Ajuda-nos, Senhor, a refletirmos quem tu és. Senhor, obrigado, Senhor, pelo plano e a mensagem da cruz. Obrigado, porque nós estamos diante de ti como malfeitores, mas que o seu sangue nos alcançou e nos redimiu. Obrigado, Senhor, pela vitória que nós temos, não por conquista própria, mas porque o seu Filho nos tomou como maldição, tomou a nossa dívida e levou sobre si as nossas dívidas para nos dar vida. Obrigado por essa manhã. Obrigado, Senhor, pela sua presença. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. E que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. E assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor. Vamos cantar para sempre.